noite! Oi, gente! Tudo bom com vocês? Estamos começando o nosso Pod Tapajoara de hoje. Rapaz, hoje com um pouquinho de atraso, né? Mas aqui estamos. São 8h19, mas olha, que bom que vocês ficaram aí esperando, porque hoje a gente tem um tema super legal e um assunto muito bacana para discutir com vocês no Pod Tapajoara. De primeira mão, a gente vai falar sobre um podcast novo que está chegando por aí, com uma turma muito bacana e com um tema que vão, assim, eu vou dizer que vai agradar muito vocês, mas que vai revolucionar muita coisa também. Eu estou recebendo hoje aqui os meninos e meninas do Veritas Move. Veritas Move, isso mesmo. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse podcast que leva o nome Veritas Move. Vamos conhecer os nossos convidados. Boa noite. Vou começar pela Kelly aqui, vou começar da direita, da frente para trás, né? E Kelly, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. O Calilo, seja bem-vindo. Boa noite. Também, gente, eu tô com uma lista porque eu nunca entrevistei tanta gente junto no podcast, tá? É a primeira vez, então vamos lá. Na sequência é o Juan Trindade. Bem-vindo, Juan, boa noite. E o Lauan, não é isso? Isso, boa noite. Boa noite, Lauan. Lauan é o mais sério, gente. Vou ver se eu consigo fazer ele sorrir até o final da entrevista hoje. E mais uma Kelly, que é a nossa Kelly Belentine. Boa noite, muito prazer. Bom, gente, é um prazer receber vocês aqui, né? A gente vai falar hoje bastante, não só sobre o podcast, mas a gente vai conhecer um pouco de vocês, da história de vocês e, claro, do trabalho que vocês desenvolvem. Eu já vou começar dizendo que eu achei super legal o fato de que aqui nós temos reunidos, tá? De cara, vou logo esclarecer que esse é um grupo cristão, mas que a gente tem reunido aqui várias igrejas diferentes, né? Várias religiões, claro, tudo dentro do cristianismo, mas várias religiões diferentes. Eu já achei isso muito legal mesmo. E vamos começar então falando um pouquinho sobre o que vai rolar nesse podcast, Calilo. Começa aí, desembucha pra gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar presente e nós termos como falar a respeito desse projeto que é maravilhoso. O Veritas Podcast vai abordar temas que nunca estiveram tão em alta como esse momento, que é cristianismo e política. Claro, é muito mais complexo, na verdade tem muito mais coisas a se tratar, porém, para resumir basicamente para você, uma vez que o Veritas é um movimento político e cristão, nós vamos abordar temas que ramificam desses dois pilares, certo? Uhum. E, teoricamente, para começarmos agora na segunda-feira. Ah, pois é, já é segunda, viu, gente? Tá aí, já fiquem preparados. Você já tem horário? Conta aí como é que é, o pessoal vai querer acompanhar. Já está previsto o horário para transmissão? Entre 7 e 8 horas. Faltou só um detalhe, a gente bateu um martelo em cima disso, mas muito possivelmente que seja às 8. Da noite, no caso. Isso. 8 da noite, mesmo horário, tá, gente? Do Pod, mas não no mesmo dia, porque nós não somos concorrentes, somos parceiros. Inclusive, vai funcionar aqui, não é isso, Calilo? No nosso estúdio. Exatamente, estúdio de primeira, cara. Tive a oportunidade de conhecer, já tinha ouvido falar muito bem, mas de estar... É a segunda vez, que a primeira eu vim acertar os detalhes, mas Sim. agora de participar. Então é uma satisfação enorme de estar aqui. Bom, eu tenho certeza que vai ser bem enriquecedor. Eu sempre digo assim, que quando foi pra gente entrar em parceria para fazer o Pod Tapajoara, um dos pontos que nós fechamos foi, vamos trazer coisas relevantes, né? Tipo, vamos fugir do mais do mesmo, de estar só ali jogando conversa fora. Não, vamos trazer alguma coisa que vai fazer diferença para alguém. E eu já tô sentindo que vai fazer muita diferença isso aí. Daqui a pouco eu tenho uma pergunta meio polêmica, mas isso vai ser lá pra frente. Agora vamos continuar falando um pouquinho sobre a questão mesmo do podcast em si. Como é que vai ser? Eu tô vendo que vocês são várias pessoas. A ideia é revezar entre si para fazer? Vai ter alguém específico fixo? Vocês vão ter convidados? Como é que vai ser esse desenrolar do podcast em si? Então, você basicamente já acertou. Nós vamos ter sim um rodízio. Teremos também convidados, certo? E em relação aos temas, cada um aqui tem buscado se especializar para levar ao público, basicamente. Então, há quem vai ter o foco no público feminino,
Vai ter quem foque nos empresários, empreendedorismo, entendeu? Marketing, vamos falar também de investimentos, vamos falar de cristianismo, escatologia, globalismo e política no geral. Na verdade, esse já é um movimento político, né? A gente precisa parar de falar, de usar a política em algo separado. Na verdade, todo o tempo você está usando ela dentro ali do sistema todo. Quando você aborda isso, você está fazendo política, né? Do seu jeito, você já está relacionando. E como vocês vão escolher esses temas, assim? Já tem uma pré-definição ou à medida que vai entrando os conteúdos, vocês vão realizar? Então, já temos uma programação a ser feita até o final do ano sobre quais temas tratar, quais as nossas ações, quem são as pessoas que vão participar, o alinhamento estratégico do movimento. Então, posso dizer que isso está sendo trabalhado e pensado já desde o ano passado, entendeu? Para que tenha, claro, o máximo de excelência na hora da execução. O certo é que, assim, se você fala de política, é um assunto polêmico. Se você fala de religião, é um assunto polêmico. E se você fala dos dois juntos, é um negócio bem complexo, né? Como é que vocês vão abordar isso de uma maneira que termine não sendo assim, que termine sendo algo que as pessoas consigam assimilar, né? E que, claro, não vá ferir alguém relacionado às suas crenças, né? Ou até mesmo aos seus pontos de vista. Como é que vocês vão abordar isso? Bom, esse é um cuidado que nós buscamos ter, já conversamos a respeito disso, sobre a questão de ser moderado, entendeu? Ter sabedoria na hora de passar, entendeu? O conhecimento. Mas para que isso ocorra, nós precisamos estar alinhados entre nós, isso já está perfeitamente feito. E claro, esse período do ano passado para cá foi de profundo... como posso te dizer, momento de reflexão, de estudo, de aprimoramento, para poder repassar para o público, entendendo cada contexto, entendendo as realidades, entendendo o porquê das pessoas agirem de determinada forma, para que, da maneira mais didática possível, isso seja levado sem que possa ferir A, B, ou C, ou D, que a nossa intenção é aumentar o nível de consciência das pessoas, entendeu? Da mesma forma que já um dia fizeram isso conosco, deram aquele despertar, certo? Teve um despertar, chegou um momento assim, opa, precisamos fazer diferença aqui. Normalmente a gente pensa, pô, a diferença, alguém tem que fazer, alguém de lá de fora. Não, alguém somos nós, é aqui, é agora. Esse é o momento, não é amanhã, é hoje. Então, com esse despertar, nós conseguimos nos reunir, temos uma linha de raciocínio muito parecida, e a partir de então, com a busca do conhecimento, chegou a fase de externar, certo? Para que outras pessoas possam também. Vale ressaltar que nós não temos todo o conhecimento do mundo, estamos também nessa fase. Na verdade, a nossa vida vai ser em busca do conhecimento, para passar, aprender e passar. A gente aprende e passa, entendeu? É um fluxo. Mas a ideia é que a gente consiga fazer com que a população aqui no norte, aqui no Pará, aqui no oeste do Pará, em Santarém, que é onde nós residimos, possa, entendeu? Ter uma quebra de ciclo, certo? A política, ela é diferente nas regiões do Brasil, certo? E o nortista, ele é às vezes, um pouco mais difícil de conseguir entender como funciona. Inclusive, tem um grande amigo que citou algo muito interessante, que o Brasil ele é governado por famílias. O Brasil ele é basicamente governado por questão hereditária. A família tal, fulano de tal, etc. Não votar por esse motivo. Não, cara, a gente pode fazer muito mais. Entendeu? Tem formas de quebrar esse ciclo. Tem formas da gente escolher bem, mas de forma contundente, com conhecimento, certo? Então, assim, resumindo basicamente para ti,
Não sei se eu respondi a tua pergunta. Ficou alguma dúvida? Não, não. É porque, na verdade, já está gerando várias outras perguntas aqui na minha cabeça. Perfeito. nesse quesito, assim. Eu acho que é interessante a gente falar, né, gente, um pouco sobre o Veritas. É Veritas ou Veritas? Veritas. Veritas, né? Que traduzido é o quê? Verdade? Verdade em latim. Verdade em latim. É verdade em movimento, não é isso? É, movimento da verdade. Movimento da verdade, verdade em movimento. Muito bem. Só porque, assim, é importante a gente saber, né, que o grupo de vocês, ele não se reuniu agora para fazer o podcast, não é isso? Na verdade, o grupo de vocês existiam e já existem há um tempo e vocês estavam justamente se preparando para trazer isso para as pessoas agora de uma maneira mais ampla, é isso? Eu entendi direito. Antes de até passar a palavra, você tocou num ponto bem interessante. A formação do grupo se deu no primeiro semestre de 2022. Só que, a partir de então, houveram vários processos. Tivemos primeiro, segundo turno, depois tivemos os movimentos, a exemplo do BEC. Então, nesse meio tempo, nós conhecemos pessoas, nós aprendemos, nós choramos, nós rimos, nós tivemos esperança e tivemos que, entendeu, ter um despertar. Mais um outro, a exemplo. Então, foi um processo de amadurecimento. Quando a gente chegou nas nossas reuniões, nós precisamos absorver um máximo de conhecimento para poder repassar. Não só repassar, mas para que nós mesmos pudéssemos fazer as melhores escolhas possíveis. O porquê de eu estar fazendo isso? Porquê de votar? Porque eu estou aqui, entendeu? Lutando pelo quê? Por quem? Entendeu? Então, quando nós nos reunimos e a partir de então, fazendo imersões, estudos e lendo e assistindo videoaula, curso, acompanhando, aí mais abriu a mente quanto à necessidade, à importância disso acontecer hoje, aqui e agora, entendeu? E o Veritas, vale ressaltar que, apesar dele ter nascido, vai completar um ano ainda, mas é um movimento que já ganhou uma amplitude, já tem até pretensões dele estar presente em outras cidades, outros estados, as pessoas nos procuram, como fazer parte, como acompanhar, como estar nas nossas reuniões, porque elas conseguiram enxergar o movimento, entendeu, como algo que possa mudar, entendeu? Cidades, vidas, pessoas, que o Veritas, além do movimento, de ser um movimento político, ele também é um movimento cristão, ele tem a parte social, tem a parte que vai buscar, entendeu? E busca transformações, entendeu? E o movimento, ele afunila também no Evangelho. A ideia é poder propagar o Evangelho. Se você estiver, aonde quer que você esteja, e o profissional que você seja, que você possa ser exemplo, que você possa externar o que há de melhor, entendeu? Ser espelho de Cristo. Então, o movimento, ele tem toda essa amplitude. Então, o que eu posso basicamente resumir do Veritas é isso. Mas você tem alguma Eu posso falar questão? um pouquinho? Pode falar. Claro, pode sim. Eu quero dizer que esse projeto, ele é um projeto muito especial, porque ele não nasceu no nosso coração, ele nasceu no coração de Deus, primeiramente. A gente sabe que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Então, ele colocou o mesmo sonho no coração de cada um e nos uniu de uma forma extraordinária, porque esse grupo que está aqui foi unido por pessoas que nem aqui estão, a gente nem se conhecia. E foi algo assim tremendo, algo de Deus mesmo, que ele colocou no nosso coração. De que forma? Trazer a verdade para as pessoas. Nós fomos descobrindo a verdade, buscando informação, buscando esclarecimento. E nós percebemos, nesse decorrer do ano passado, que foi uma época em que as pessoas estavam muito confusas, uma época de muitas mentiras, de muita propagação de coisas que não era o certo. E a gente começou a buscar o que era certo e buscar passar isso para as pessoas também. Então, a gente viu a necessidade das pessoas terem a informação, das pessoas buscarem a informação no lugar certo.
E a gente começou a fazer isso, começamos a estudar, começamos a fazer cursos, começamos a buscar essa informação e passar de uma forma legal também para as pessoas essa informação. Então, a gente começou a fazer lives, começamos a fazer vídeos, começamos a nos reunir, a projetar isso, um sonho que já estava no nosso coração, passar para eles. Porque a Bíblia ela fala, quando a gente não tem conhecimento, o povo perece. Mas a verdade, ela liberta as pessoas. E é isso que a gente quer trazer para as pessoas. A gente quer Conhecer trazer a verdade, ela vos libertará. Exatamente. A verdade para as pessoas. Pode continuar. E só implementando Quero o que ouvir a voz de todo mundo aqui. a minha amiga está falando, a Kelly, e o que é legal é que além da gente, né, que Deus uniu, né, esse propósito que cada um já tinha, né, no seu coração, Deus realmente uniu. É uma coisa muito linda, porque você percebe, né, cada um veio de uma igreja que fez, né, fundou o Veritas. E a gente aprende um com o outro, né? Nossa, eu tenho aprendido muito com eles. E eu acho, além das lives, o podcast que vai ser agora, nós temos semanalmente também o Clube do Livro, que é outra parte em que a gente aprende muito. Nossa, eu tenho aprendido muito. E isso é maravilhoso, porque não há nada que pague o conhecimento. Que quando você, né, como a Kelly falou aí, você liberta, né? A verdade liberta. E isso é maravilhoso. Na verdade, eu já tinha um sonho desde 2018 de ter um movimento assim. Ou seja, já está há muitos anos no meu coração. E quando a gente começa, na verdade, a gente não vai diretamente pela política. As pessoas têm essa mania de começar pela política sem primeiro procurar conhecimento. Nós primeiro precisamos nos consolidar como movimento, concentrar conhecimento, para daí sim a gente ir para a parte da política. A gente não pode, porque aí você cria uma pessoa, você coloca uma pessoa diretamente na política sem conhecimento, ela não vai conseguir fazer um mandato que agrade os seus eleitores. Primeiro vem o conhecimento, depois a política. Então, assim, eu sou um cara muito político, só que eu sentia no meu coração que faltava, além disso, a parte cristã, a parte social, uma coisa que englobasse vários outros movimentos, várias outras vertentes, né? Não só do aspecto político. E esse sonho eu vim carregando esse sonho por muitos anos, até que eu encontrei o Veritas por acaso, ano passado, no projeto piloto, não foi, Cadilo? Que a gente fez. Primeiro, o Cadilo até me disse, mano, a gente está no projeto, está começando, mas a gente vai ver como vai ficar. Aí se juntou o Veritas com outro grupo chamado Influências. Aí a gente fez essa fusão que hoje é esse Veritas aqui, que eu digo que ele renasceu das cinzas, né? E é um movimento muito lindo, assim, é algo que a gente quer transformar, né? A gente está se transformando também, a gente busca muito conhecimento, como frisou bem aí a Kelly. Também está faltando um rapaz aqui chamado Renan, que criou o Clube do Livro, né? Um cara fora de série também. E lá a gente faz as nossas lives, a gente estuda. Para a gente saber falar alguma coisa, a gente tem que primeiro estudar aquele assunto, né? Então, tudo assim gira em torno do cristão, do cristianismo, da política, do projeto social. Então, era algo que eu já sonhava há muitos anos. E, felizmente, Deus me colocou nesse caminho aqui, né? Eu acabei encontrando eles. E hoje está esse sucesso, que hoje é o nosso movimento, que eu creio em nome de Jesus que a gente vai conseguir chegar, alcançar pessoas, não só regionalmente, mas no Brasil inteiro, né? E hoje vocês são mais ou menos quantos membros? Fixos, assim? Você tem uma noção ou não? Tem várias pessoas e você não tem uma noção específica? Pode? Então, sobre a quantidade de membros, nós temos uma organização também, que é feito em formato de cascata, que à medida que os membros eles vão se aprofundando, eles vão subindo na cascata, ou seja, nos grupos, certo? Então, temos o grupo núcleo, que basicamente ele está aqui, tem um Abílio ali, que está só fazendo os stories, mas temos também um outro grupo chamado Base. Mas por que Base? Porque, como o nome já diz, eles também são o nosso alicerce. Não tiveram oportunidade de estar aqui hoje, mas possivelmente estarão assistindo ou estão. Mas eles são tão fundamentais quanto em todo esse processo. São pessoas que estão desde a área da educação, da área jurídica, enfim, fazendo a diferença.
Também temos os grupos que são com foco em novos adeptos, pessoas que querem conhecer o projeto, que querem participar. Temos, além disso, as nossas reuniões quinzenais que são abertas a convidados, certo? Então, tem toda uma organização e critérios para que o grupo ele abra, certo? A pessoa precisa entender a essência do projeto, o que nós queremos transmitir, entendeu? Como nós vamos proceder frente à sociedade, entendeu? E qual a modificação, a transformação que o Veritas quer causar, entendeu? Então, uma vez que ela entende, que ela começa a participar, que ela estar ali presente, entendeu? E diz, não, realmente, entendeu? Bateu e eu quero fazer parte. Então, nós abraçamos, certo? Então, nós temos critérios, sim, para que, claro, tenha qualidade. Precisamos ter qualidade, entendeu? Fazer com qualidade, com maestria, tudo, entendeu? O que for necessário, certo? Entendi. Antes da gente entrar, eu estava até perguntando para a Kelly, eu falei inclusive no comecinho, né? Que é uma reunião de várias religiões, né? E quantas igrejas vocês têm hoje juntas, assim? Quais? Bom, temos o Juan, da Universal, sou da Assembleia, o Lauan Azevedo e a Kelly da Paz, a Kelly Belentani da Restauração, o Abílio da Católica, tem o Moisés da Comunidade Igreja de Deus e possivelmente a gente vai ter mais um outro brother aí, outras congregações também. E assim, vocês não encontraram dificuldade de conseguir conciliar essas religiões diferentes dentro do mesmo ideal? Eu não vejo dificuldade, porque a religião, ela separa. O que nos une é o cristianismo. Sim. A Bíblia é uma só, a palavra de Deus é uma só. Então, quando a gente se une para falar de política, para falar de religião, para falar de qualquer coisa, a gente está baseado nos princípios bíblicos. Então, todo mundo sabe o que está na Bíblia, o que caminho vai seguir, o que é certo, o que é errado, quais são os princípios, os valores, o que Deus quer da gente. Então, ali a gente consegue se entender, a gente consegue resolver todas as questões que a gente precisa, tanto para o podcast quanto para as ações que nós estamos fazendo. Então, a gente sempre busca esse caminho, o caminho do cristianismo, o caminho de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus. No final, todos os ideais se encontram na fé. Isso, exatamente. Quais são as ações que vocês estão realizando assim hoje? Além, é claro, das reuniões e tal, eu acho que foi a Kelly que citou, tem ações sociais que vocês realizam, né? Quais são essas ações? Como é que vocês organizam esses movimentos? Bom, em relação às ações, nós temos, por exemplo, um trabalho muito bacana, muito bonito, direcionado ao público feminino, que, sobretudo, ele foi, a priori, encabeçado por uma pessoa que não pôde estar aqui hoje, e são duas, na verdade, é a Kelly Valente, que trata com mulheres, alguns temas pertinentes ao mundo feminino, entendeu? Levando em consideração também o cristianismo, pautas políticas, pautas emocionais, até envolvendo família, entre outros. Então, esse é um projeto, um dos projetos, certo? Que ele já ocorre. Um outro com foco na parte educacional, que até foi citado aqui, que é o Clube do Livro. Inclusive, ele ocorre toda semana, com foco em livros de cunho político. Nós vamos também fazer um outro dia com foco já em outros temas, como desde empreendedorismo, a parte de você lidar com o público, inteligência emocional, educação financeira. Vai ser um outro dia do Clube do Livro também, certo? Que está aberto, ele fica disponível para o público, mas em especial ele pode, na verdade eu quero dizer que agora, nessas últimas 2-3 semanas, nós abrimos também para quem tiver interesse. Quais são os dias que vocês reúnem, aonde, se eu quiser participar, como é que faz? Essas coisas, assim. Por videoconferência. Então, vocês fazem por videoconferência. Isso, porque o nosso grande amigo e grande mentor, ele não reside em Santarém.
E o cara é expert, ele é muito bom, entendeu? Então, na parte política, ele é definido o tema, é definido o livro que vai ser lido, entendeu? Pode ser audiobook, através de vídeo, a gente une tudo que tem a favor. E aí nós nos encontramos por videoconferência nas sextas-feiras. Dificilmente se muda o dia, a hora, mas de praxe é de sexta, e no qual nós tratamos desses temas, certo? Então, caso alguém tenha interesse, pode entrar em contato, que prontamente nós abriremos e enviaremos o link para que participe conosco. Eu estou sabendo também que vocês têm umas lives que vocês realizam, né, no Instagram. Então, já divulga esse Instagram aí, que as pessoas também já podem, né, já procurar, seguir. Eu estou falando isso porque quando eu divulguei, né, na minha rede social, que a gente ia falar hoje justamente sobre isso, eu tenho várias amigas e pessoas mesmo que são cristãs, né, que me seguem na rede social e falam, hoje eu vou assistir porque quero muito saber sobre isso. Então, são pessoas que realmente também estão interessadas nesse assunto e nesse conteúdo, né? Então, para elas é interessante também saber. Bom que você tocou nesse ponto. Em relação às lives, cada semana tem um tema, certo? E, a exemplo, a Kelly participou de uma live que falava de empreendedorismo, junto de outros 2 membros. Também tivemos uma live que foi focada em mulheres, em empreendedorismo feminino. A Belentane e o Juan são muito bons em globalismo, na parte histórica, entendeu? Em temas políticos em alta. O Lauan também, na parte de empreendedorismo, ele participou da live, por exemplo. Então, nós temos temas variados. E o Lauan também, ele é um cara que é referência no esporte aqui na cidade. Ele consegue praticar 20 esportes e está vivo, está bem aqui, com saúde. Ele só não é o mais falante, mas é porque ele gosta de guardar o fôlego para os treinos. Já vou passar o microfone para ele. Não, só mesmo para dar uma descontraída, mas acho assim, aqui também vocês têm várias profissões diferentes, não é isso? Várias profissões, o que é interessante também, porque termina unindo justamente nessa questão que você está falando. Cada um traz um pouquinho de conhecimento, né, de lugares variados e junta tudo isso, né, para poder repassar para as pessoas. Vocês vão continuar com as lives mesmo com o podcast? Vamos. Vão, né? Vamos. A pegada em relação à live é algo mais rápido, entendeu? Temas mais pontuais até, também a ser abordado. Vamos supor, o podcast irá ocorrer uma vez por semana. O tema definido, muito bem estudado, muito bem elaborado. Mas bora supor que ocorreu uma notícia bombástica hoje. Se todo mundo tiver com tempo, a gente abre live para falar a respeito. Inclusive, tem um tema em alta agora, que ele deu uma reviravolta. Dentro do jornalismo, a live é um factual e o podcast é uma reportagem pronta. Exatamente. Certo. Então, deu para entender, né? Sim, com certeza, deu para entender. Bacana. Qual é o Instagram? Veritas Move. Tudo, @Veritas Move. Facinho de achar lá no Instagram, fácil, caso bem vocês tranquilo. queiram procurar, já seguir os meninos para poder acompanhar as lives, né? Inclusive, muito brevemente também estaremos nas demais redes sociais, com o mesmo afinco que o Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Nós já temos o canal e stand-by, no qual as pessoas vão poder assistir a cortes, também assistir ao programa completo do podcast ou até o ao vivo. E vão poder acompanhar também em outros canais, certo? Muito bem. Agora, né, a gente já abordou por cima, já falamos, né, bastante sobre a questão do podcast em si e ficamos ali meio que passando a mão, mas agora a gente vai entrar muito direto mesmo nos conteúdos abordados, né, e defendidos por vocês, que eu acho que essa é uma parte que é bem interessante, né? E vamos começar então por lá. Qual é a relação entre a religião cristã e a política, no ponto de vista de vocês? Quem é que vai me responder? Eu. Aquilo que eu falei aquela hora, a relação entre a religião e a política é que a gente não vai tratar de religião. Esse não é o nosso foco. Falar, tal religião é assim, tal religião é assim. Não é isso. A gente quer levar
a verdade para as pessoas através do caminho que a gente encontrou, que é Cristo. Então, a gente tenta mostrar coisas para as pessoas que elas não encontram em qualquer lugar. Que muitas matérias, muitas verdades, muitas coisas, elas precisam buscar mais a fundo. E esse é o nosso objetivo. É por isso que a gente estuda, é por isso que a gente busca fazer cursos, é por isso que a gente está buscando se aprimorar cada vez mais para passar isso para as pessoas que elas não vão encontrar em qualquer lugar. E a gente precisa entender a religião e a política. Todo lugar, todo espaço, ele não está vazio, ele vai ser preenchido por algo ou por alguém. Então, se aquele espaço não é preenchido pela pessoa que está lutando pelos seus valores, pelos seus ideais, vai ser preenchido por outra pessoa que luta pelo aquilo que ele acredita. Então, a pessoa, se ela tem princípios, se ela tem valores, se ela busca a Deus, ela quer viver uma vida mais daquele objetivo, ela tem que se posicionar. Ela tem que, para ela viver uma vida privada, ela tem que se posicionar na vida pública. Então, primeiro, a pessoa ela vai buscar conhecimento para poder se posicionar, para poder defender aquilo que ela precisa. Segundo, ela não precisa ter medo, ela não precisa ter vergonha. E terceiro, ela tem sim, se a religião e a política, o cristianismo e a política, eles têm que sim andar juntos. Porque é a política que vai dirigir a vida da pessoa, da família dela. Na Bíblia, a gente vê que nós temos muitos políticos na Bíblia. Os reis que nós tivemos é político. Eles tiveram que fazer alianças, eles tiveram que comandar, eles tiveram que fazer leis. Então, de acordo com aquele reis da Bíblia, se o rei fosse bom, o povo se alegrava. Mas se o rei fosse mau, o povo perecia. A Bíblia nos mostra muito sobre isso e fala muito disso. Então, as pessoas, elas precisam tomar posição, elas precisam tomar conhecimento, elas precisam tomar coragem. Porque quando você não se posiciona, você é posicionado pelas pessoas. Então, você precisa buscar tudo isso e levar a religião a sério. Há muito tempo, a gente achou que religião e política não se misturava, que isso não era coisa para cristão. Isso tudo foi um engano do inimigo nas nossas vidas. A gente precisa entender que a religião e a política, elas se misturam sim. A gente precisa colocar nossos valores cristãos lá dentro, lutar por eles, porque senão nós vamos ser governados pelas pessoas que a gente não quer, pelas pessoas de caráter que a gente não gosta, de princípios que a gente não aprova, Então, a gente precisa estar buscando isso, buscando se posicionar, buscando este conhecimento e buscando, sim, falar sobre isso e levar isso mais para dentro das igrejas, ser conversado sobre isso, ser debatido sobre isso, ensinado sobre isso. Isso a gente não vê dentro das nossas igrejas. Eu acho que independente de religião, não só do cristianismo, não se vê isso em qualquer lugar. Então, a gente está buscando esse conhecimento e a gente quer passar esse conhecimento dessa maneira. E abrir a cabeça das pessoas, abrir a mente delas para isso, que o cristão ele tem sim que se envolver com a política. Eu sei que não é legal, eu sei que às vezes é muito suja a política, mas a gente precisa se envolver justamente para limpar essa sujeira. Quanto mais cristãos estiver na política, quanto mais pessoas de princípio e de valores estiver no meio político, mais nós vamos conseguir combater a corrupção, conseguir combater essa sujeira, conseguir mudar a trajetória, mudar esse cenário em que nós vivemos. Qual é a importância da ética cristã dentro da política hoje? Quem vai vir? Ele, na verdade, ia complementar. Eu queria fazer um... Tu queria fazer... Não, por favor, fique à vontade. É porque esse rótulo, né, do cristão não se envolver na política, ele já foi quebrado há muito tempo, né? Hoje em dia, como a Kélia falou, ou a gente se posiciona, ou a gente é posicionado. Como hoje está havendo uma certa perseguição contra os cristãos, né? Mas é onde a igreja ela consegue crescer mais ainda. Nunca se viu algo tão assim expansionista na questão da religião como hoje, né? Que
é uma coisa que está sendo assim, é algo mundial, né? Quanto mais persegue os cristãos, mais eles vão crescendo. E isso ficou no passado, né? Cabe às igrejas também preparar as pessoas que têm aquele chamado para a política, preparar ele com conhecimento, né, com valores éticos, porque o cristão ele tem temor a Deus, tem que ter temor a Deus e amor ao povo. Ele não pode ir lá e se servir do povo, ele tem que servir ao povo, né? Mesmo assim, a gente acaba vendo que algumas vezes, né, alguns hereges usam a igreja para tentar obter benefícios políticos, até para assim, tentar começa a se infiltrar dentro da política, dentro da igreja, usando a igreja, e às vezes isso suja a imagem da igreja, né? E o povo, às vezes acaba assim, é daquela igreja, aquele tal candidato que fez isso, que fez aquilo. O cara não tinha nem chamado para isso, entendeu? Ele se infiltrou lá, sem ter um mínimo de conhecimento, e acabou sujando a imagem dos cristãos. Então, hoje, você, da sua igreja, se você conhece alguém, você tem que preparar essa pessoa. As pessoas ao redor dela, que percebem que ele é um grande líder, que ele pode fazer a diferença na política, então prepara ele para a política, né? Para ele servir bem o povo, não só o povo da igreja, mas o povo em geral, de forma em geral. Servir ao povo, né? Você me levantou uma curiosidade interessante agora, Juan. Como saber a diferença? Porque, assim, não é fácil de você saber. Né? Porque, às vezes, por exemplo, você falou uma coisa que é interessante. O cristão, ele tende a seguir a questão do voto para alguém que seja cristão também. Porque, teoricamente, ela segue os mesmos valores cristãos que o meu. Como é que eu vou fazer a diferença disso? Como é que eu vou saber que aquela pessoa é joio e não trigo? Isso é muito fácil. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela consegue conhecer, ela consegue sentir isso. A pessoa fala, não é o que a pessoa faz, é o que ela faz. Não é o que a pessoa fala, é o que ela faz. Entendeu? Entendi. Bíblia, o testemunho e não... É o testemunho, porque exatamente. a Bíblia nos fala assim, que a gente vai conhecer a árvore pelo fruto. Então, o fruto que a pessoa está passando, o comportamento, as atitudes, é ali que nós vamos conhecendo. Falar, todo mundo fala, mas fazer é no fazer que nós vamos observar isso, na vida cristã dela, na caminhada dela. Então, nós temos que analisar isso também. Exatamente, concordo. Então, é aí que a gente, através do testemunho e através das ações das pessoas, que não condizem com ações cristãs dentro da política. Entendi. Mas, sim. Uma pontuação aqui rapidinho, já devolver. Inclusive, tem algo que é muito forte, que é as palavras elas convencem, porém o testemunho ele arrasta, entendeu? Ele queima, e isso é um diferencial, certo? E fazendo jus ao que a pergunta que você fez anteriormente, existia um estigma que o cristão ele não deveria estar em cargos públicos, certo? Mas justamente chegou um momento que bateu numa situação, bom, só tem ímpio lá. A galera ali está fazendo arruaça, tem alguém que tem que fazer alguma coisa, entendeu? E foi quando foi se quebrando isso. Tanto é que hoje nós temos uma bancada cristã forte, que luta pelos nossos valores, pelo que nós acreditamos, mas se não tivesse, quem lutaria? Certo? Mas, claro, com isso também, fazendo uma correlação que o Juan falou, nesse segundo momento, parece as pessoas querendo se aproveitar, entendeu? Coloca a Bíblia debaixo do braço e filma que está fazendo ação e filma que está fazendo aquilo, qualquer coisa do tipo, mas quando você para analisar, ouve um pouquinho mais, você ouve que tem alguma coisa de estranho ali, entendeu? Então, nós precisamos fazer a diferença até nisso, certo? E quando é genuíno, quando é algo natural, verdadeiro, entendeu? Atrai, fica evidente, entendeu? As pessoas percebem, elas analisam e chegam à devida conclusão. Mas se porventura errar uma vez, não erra a segunda, entendeu? Então era só para complementar, e a gente também tem exemplos na Bíblia, vários, entendeu? De política. Você pega, por exemplo, José. Se não fosse ele ali como instrumento, o mundo teria perecido. Daniel, que passou por 2 governos, entendeu? E os dois, Deus exaltou ele,
entendeu? Mas eram cargos políticos, certo? Mas qual era a diferença de Daniel? É justamente o que eu estava falando. Ele não se corrompeu. Ele se manteve firme no que ele acreditava e Deus honrou, entendeu? E as pessoas enxergaram o exemplo dele. Por último, a gente pode até citar Davi, entendeu? Ou, para não esquecer de Paulo, entendeu? Que também se utilizou. Ele era judeu, mas era cidadão romano. Quando a situação era conveniente, ele utilizava da política. Utilizava, opa, eu sou romano, eu não posso ser julgado, eu não posso acontecer isso, é um julgamento. Por exemplo, eu quero apelar para César, por exemplo. Então, só explicando para você. Então, está na Bíblia. Pessoas que foram grandemente utilizadas, inclusive no meio político. Então, essa estigma de que cristão não pode estar no meio político, ela foi, concordo com o Juan, ela foi quebrada. Mas ainda precisa, entendeu, ser extirpada. Porque o cristão, ele precisa sim estar ali, no meio, influente, precisa estar agindo, entendeu? Mas precisa ter cuidado para não se corromper. Porque não é fácil, mas não é impossível. Deus, ele pode sim levantar, ele levanta homens e mulheres realmente comprometidos com a causa, que não se corromperam e não vão se corromper, entendeu? Por mais que venham entre aspas, as melhores oportunidades, entendeu? Melhores entre aspas, porque normalmente são ciladas, entendeu? Então, o Espírito, ele dá o direcionar, entendeu? E a pessoa, ela vai sendo moldada, vai agindo. Nós temos, inclusive, um grande exemplo que todos nós, é unânime, que nós gostamos. Nicolas Ferreira, por exemplo, é jovem, entendeu? Cristão, e tem feito um grande trabalho, tem sido um grande instrumento. Inclusive, ele esteve em Santarém, mas ele foi um grande exemplo para o movimento crescer, entendeu? Se a gente hoje fala quem inspirou, um dos grandes inspiradores, entendeu? Pode-se colocar o nome dele ali, certo? Aí eu gostaria de você concluir a palavra, mas... Agora sim eu vou falar. Violão, olha aí. Vai escutar minha voz, vai escutar minha voz. Agora. Assim, nós nunca vimos tantas pessoas falar sobre política no mundo de hoje, né? A política antigamente era um sinônimo de desprezo. Só falava de política realmente na época de campanhas. Isso é fato. Com todos esses protestos, com esses movimentos que aconteceu no Brasil, a gente vê o calor, o clamor das pessoas para realmente mudar o Brasil, né? Independente de classe social, independente de igreja ou algo do tipo. E é um momento de socorro, né? Quando a gente fala de política, a gente está trazendo aqui a verdade. A gente quer realmente expandir a verdade e do modo simples, eficaz, né? Esclarecedor, nada de muito elevado, as falas, isso não. Diretamente realmente às pessoas, que seja simples, mas eficaz. E sobre realmente cristão, para entrar na parte da política, gente, se o cristão não entrar para defender suas ideologias da Bíblia, né, mediante a Bíblia, a gente vai deixar realmente as pessoas ditar as leis que a gente está vendo. Ideologia de gêneros, aborto, drogas e todos os assuntos que é contrário da igreja, né? E contrário do cristianismo. E a gente não pode deixar realmente isso acontecer. A gente tem que se introduzir, a gente tem que falar, mostrar a verdade. O nosso papel é mostrar a verdade e, como falei, de forma simples, eficaz, e trazer essas pessoas também para o nosso lado, né? Para debater, para somar. A gente, na verdade, como o Calido falou, tem um núcleo do Veritas, tem a base, tem o esquadrão, que a gente tem até um grupo de esquadrão. E quanto mais pessoas virem para o nosso lado para agregar, a gente está de braços abertos para ensinar. Ninguém aqui é o melhor de todos os assuntos. A gente
nós estamos aprendendo até hoje, um com o outro, e cada dia mais aprendendo. Tem um clube do livro, tem uma troca de uma ideia aqui com a gente, com pessoas que podem vir, que não está no grupo, pode vir e agrega muito, já sabe muitas coisas que a gente não sabia, né? Até a parte interna da política, muitos assuntos abordados a gente aprendeu, né, com certas pessoas que já estão diretamente na política também. E assim, vamos aprender desde a essência, né, da parte da parte da política também, porque a essência da política tem muita sujeira. Isso é verdade. E a gente tem que aprender e nos colocar com essas sujeiras e demonstrar as verdades. Como? Blindar. Nos blindar com essa sujeira, e a gente tem que mostrar as verdades para as pessoas. Quantas pessoas hoje em dia, falando politicamente, quantas pessoas hoje em dia votou em branco? Não soube fazer uma votação porque, eu não sei quem votar, eu vou votar em branco. Quantas pessoas foram enganadas, né? Foram enganadas por X políticos, que a gente não vou dizer nomes, mas por X políticos, que hoje está demonstrando que era só mentira. Muita gente se arrependendo de votos. E isso é o intuito do Veritas, é mostrar a verdade. Isso é fato, mostrar a verdade. Cada um aqui tem uma base cristão, né? A gente tem uma base, a gente tem parcerias, e com nossos podcasts, nossas lives, com vários temas relacionados, não só ações também, não só falando de política, mas sim ações sociais, a parte esportiva, que é até uma das minhas especialidades também, de querer promover isso, porque o esporte também muda vidas, né? Depressões, doenças e outras coisas. E é isso, né? A base do Veritas é isso, é mostrar realmente a verdade em todos os aspectos, políticos, cristãos e outros. Muito bem, viu? Ele demorou a falar, mas quando falou foi ali sucinto. Bom, a gente terminou passando, né, por cima já daquela pergunta que a gente fez anteriormente, porque terminamos respondendo isso ao longo, né, das falas de vocês. Mas eu defendo um ponto que eu acho extremamente interessante, porque assim, eu acredito que todas as pessoas, elas precisam conhecer sobre política. Porque a partir do momento que você conhece, você desenvolve um ponto de vista. E é um ponto de vista correto, quando você tem um real conhecimento. E quando eu estou falando isso, não falo apenas dentro do cristianismo, não falo apenas dentro de direita ou esquerda ou centro. Não, você só vai conseguir definir um ponto correto do teu pensamento quando você conhecer de verdade o que é a política, como ela funciona. E, infelizmente, hoje, dentro de todos os poderes que nós temos, né? E quando eu estou falando, falo em esfera municipal, esfera estadual, esfera federal, né? Nós temos uma sujeira política muito grande. Dentro de todos os âmbitos, você tem esquemas que são realizados dentro da política. E a gente é consciente disso. Se você conhece um pouquinho, você sabe o que está acontecendo. Você sabe que alguma coisa ali não está funcionando, né? Que algo ali não está correto, né? Então, como é que os valores cristãos eles podem influenciar dentro dessa política, principalmente dessa tomada de decisão na política? Eu creio assim. Os valores você vai ver pelo testemunho, como o Calilo falou muito bem. Quando você não se alia a certos políticos, quando você não aceita certos subornos, quando você não se corrompe, ali a pessoa vai olhar para você já com um olhar diferente. Muita gente vai... As pessoas que são realmente corrompíveis, elas vão falar assim, ixi, mais perdeu a oportunidade, esse é bobo. Mas vai ter pessoas que vão olhar para aquele testemunho e vai admirar aquela pessoa. Vai falar, nossa, eu estou fazendo errado. Porque a Bíblia fala que muitas palavras talvez não alcancem pessoas, mas o teu testemunho pode alcançar muito mais. Às vezes você de boca fechada, você alcança muito mais gente do que falando. Às vezes você com atitudes, você cria a admiração das pessoas. E a pessoa, e o Espírito Santo, ele é incrível, ele trabalha em cada um de nós, trazendo, ele
perturba assim o nosso íntimo, o nosso coração, trazendo aquilo que a gente fez de errado. E ele começa a falar, ele começa a bater naquela tecla. E ali, com a gente mostrando os nossos princípios, os nossos valores, ali no meio político, mostrando que a gente não é corrompível, mostrando que a gente não aceita certos tipos de aliança, ali as pessoas vão começar a olhar para a gente com um olhar diferente. Vai começar a ter admiração e eles vão começar a olhar para si e falar, eu estou fazendo errado, eu preciso mudar. E é ali que Deus começa a trabalhar e agir. E assim a gente vai transformando o meio político aonde nós passarmos, não só com palavras, mas com testemunhos. Só complementando, pode falar, vai. Só queria dar uma complementada, que a política, Nathalie, é a arte de governar, né? Sim. Infelizmente, a política ela foi tragada pela corrupção e as pessoas têm essa imagem feia da política, por pessoas desqualificadas. Então, o que o Veritas pode fazer? A gente mostrar o caminho para essas pessoas. Com qual político ela se identifica mais? Que tipo de político que ela vai votar, né? Porque aí, se ela colocar um péssimo político lá, na verdade, é um corrupto. Por isso que enfeia a imagem da política no geral. Então, assim, a gente colocar a consciência na cabeça das pessoas, dizer, olha, esse político tem esse. Siga aquele que você se identificar. Vote naquele que você se identificar, né? Então, as pessoas têm essa imagem falsa. A política é coisa ruim. Não, a política é arte de governar, uma coisa boa. Infelizmente, a corrupção abocanhou eles, a política, por conta de pessoas desqualificadas, né? Pode falar. Só para complementar aí o que a Kelly e o Juan estão falando, né? A palavra de Deus fala também que Deus ele não nos deu um espírito de covardia, né? E sim de determinação. Então, assim, acaba afunilando também nos valores cristãos. Então, também pegando o gancho do que o Calilo falou, né? Nós do Veritas, né? Deus ele foi incrível, né? Porque ele viu ali o sonho de cada um e nos juntou e aqui estamos, né? E uma das inspirações foi o Nicolas, que aí puxa o gancho do que a Kelly falou, puxa o gancho do que o Juan falou, e o que é? Influenciar também, que é isso que a gente faz, não somente mostrar a verdade que acaba funilando no cristianismo, mas influenciar para que outras pessoas elas possam enxergar a verdade e ter um posicionamento diante da sociedade, né? Através do que ela quer naquele meio político, dentro dos seus valores, dentro da igreja, enfim, no geral, né? Então, assim, Deus ele nos deu, né, esse espírito de governo para todo mundo. Né? Mas vale você aí tomar a sua posição daquilo que você quer. E nós aqui do Veritas tomamos essa posição de levar a verdade através de todas as nossas atividades que Deus tem colocado em nossas mãos. Bom, Nathalie, vai? só uma pequena citação aqui. Quando a pessoa ela tem uma base cristã e ela entra para a política, ela tem realmente vários apoiadores, né? Várias pessoas envolvidas por trás disso. A política, todo mundo sabe que a política é suja, né? Internamente. Realmente, quando a pessoa ela vai promover uma política limpa, primeiramente, ela já promove, ela já entra sem comprar votos, primeiramente. Existe muito isso. E eu não vou dizer nomes, X, aquilo, porque a maioria compra votos, né? E outra também. Quando ela entra na política de uma forma limpa, ela quer fazer a política de uma forma limpa, ela é perseguida. A gente tira por vários deputados, Nicolas é um, ela é perseguida. E, para isso, ela tem que ter um treinamento, ela tem que ter uma base muito forte de como cristão e um treinamento também. Né? À toa que até o Nicolas também existe esse tema, né? Política e religião e cristão e tal. O que acontece? Se ela não tiver esse treinamento, ela se afunda no meio da política, né? Ela se afunda e ela é perseguida cada vez mais, seja para vereador, seja prefeito, seja deputado, né? E, enfim, é só isso que eu queria complementar. Ela vai ser perseguida. Se tu vê aquele político sendo perseguido, você vê que é uma pessoa boa, cristã, se ela é perseguida, é sinal que ela está incomodando muita gente lá dentro. Antes da gente dar sequência, deixa eu só já registrar as mensagens que a gente recebeu aqui, tá? No YouTube, para não esquecer do pessoal que está se manifestando.
né? O Aronildo Campos, que mandou boa noite pra gente. O Renan Freitas, que deve ser o Renan que você falou, né? Também se manifestou aqui. Direita Santarém. Abílio Vargas Neto também mandou boa noite. O Moisés Silvio. O conservadorismo bem representado na região do Tapajós. Celso Piquet acompanhando por aqui. A Iris Oliveira também mandou boa noite. A Regina Gomes também, cumprimentando vocês aí. Mas a Lidiane Botter, verdade, conhecereis a verdade vos libertará. A Mari Pimentel, Veritas, sempre em busca da verdade. A Elza, que deve ser parente sua, porque também é Valentine. Estou gostando da live, vai vir aí muito esclarecimento para as pessoas. E o Eduardo Luz, parabéns pela iniciativa, o pessoal da Veritas Move. Com certeza deve ser aí, né, também faz parte do movimento, já registrando essas pessoas que estão nos acompanhando, né, e agradecendo também já pela colaboração, para a gente dar sequência aqui nessa discussão que está super interessante. Eu tenho uma pergunta aqui que não vou nem fazer, porque desde o início, né, a gente já vem colocando isso como uma coisa muito, como algo muito necessário, que é colocar o cristão dentro da política. Né? Então, não dá para você, hoje, trabalhar em separado, digamos assim, né, a igreja e a política. Não tem mais como fazer isso, né? Então, a gente, acho que em parte já respondeu essa questão, mas não tem como. Inclusive, existe quem pense diferente. Já vi falando a respeito, que não deve envolver, mas eu discordo, acredito que sim, que temos que ter representantes que possam lutar pelo que acreditamos, pela nossa fé, pelos nossos princípios, porque nós sabemos que quais os rumos que o mundo tem ido, certo? E até brinco, que uma seguinte frase que, por mais que já tenha decretado ali o fim, a gente vai dar até o último segundo nessa terra, a gente vai dar trabalho pro capeta. Então, se for dessa forma, a gente vai dar trabalho. Então, seja, como explicando, através da política, seja através de uma ação, porque as ações, elas são uma forma de abrir portas para você, o quê? Levar o evangelho, levar o amor, certo? Então, como o projeto ele é político e cristão, ele é muito amplo. Então, ele consegue atuar na política, ele consegue atuar na formação, ele consegue atuar na parte educacional, ele consegue atuar na parte social também, entendeu? E no evangelismo, certo? Então, respondendo a pergunta, sim, não tem mais como tirar uma coisa da outra. Nunca teve, na verdade, entendeu? Num período que achava que era uma coisa era muito distante da outra, se pensava errado, entendeu? Na verdade, os cristãos já deveriam antes estarem, entendeu? À frente, tomando o protagonismo, certo? Então, você acredita, assim, que hoje, né, o estado em que a política se encontra tem muito a ver com o fato de que, durante muito tempo, os cristãos digamos assim, se mantiveram distantes, tipo, isso não tem nada a ver com a gente, vamos continuar aqui na nossa igreja, tá tudo certo, quem para lá que decidiu. Você entrou num tema bem interessante. O que ocorre? Se estamos do jeito que estamos, entendeu? É por algum motivo. Nós tivemos, sendo bem franco, com vocês que estão assistindo, nós tivemos aí quase 2 décadas do governo do PT prestando um desserviço à sociedade. Eles destruíram, entendeu, a base, como através da educação, entendeu? E nós temos hoje jovens adultos que com uma mente totalmente destruída, cauterizada, entendeu? Com tudo que não presta, assim, sendo bem franco com você. Então, se hoje está em estado de calamidade, a gente tem nome e sobrenome. Mas não foi só agora, não foi só dos anos 2000 para cá com o governo do PT. Isso, na verdade, já estava sendo trabalhado há muito tempo, há décadas e décadas. Eles só foram outras 2 marionetes, entendeu? De algo muito maior, que tinha interesse
em causar essa desordem na sociedade. Então, se você para analisar, vou ser bem específico como é que está o Ocidente, entendeu? Como o conhecido meu fala, tá uma avacalhação só, entendeu? Tá igual terra sem lei, certo? O Lauan citou anteriormente pontos, por exemplo, a liberação de drogas. Por que vou falar sobre drogas agora de forma bem breve? Hoje mesmo, tomando café com um conhecido meu, ele tem um irmão que é dependente químico. Tem 50 anos de idade, mas desde a adolescência ele tem problema, traz muitos transtornos à família, entendeu? E como é que é inadmissível alguém querer proteger esse tipo de coisa, querer que liberem, entendeu? Então, assim, pior ainda é ouvir um discurso desse de um cristão. No mínimo, o cara tem que rever os conceitos dele, se ele realmente é um cristão ou ele é um fariseu, um farsante. Porque não existe cristão de esquerda. Podem discordar, mas esse é um ponto que acredito veemente, certo? Então, aí você entra ideologia de gênero. Você viu, né, recentemente agora, que querem pegar crianças que ainda não têm nem maturidade, nem entendimento para decidirem sobre a sua sexualidade. Vale ressaltar que o cérebro, em tese, ele vai terminar de amadurecer por volta dos 25 anos. É como você vai pegar uma criança, um pré-adolescente, adolescente, e falar que ele já está decidido de si. E os arrependidos depois de terem feito transição, mudança de sexo, por exemplo. Entendeu? O que esse movimento, esse governo desastroso também causou, e não só ele, o que tem sido plantado há décadas, há uma geração atrás, também, é a perda de identidade. Eu tive contato trabalhando, a minha área de atuação é o marketing, e tive a oportunidade de trabalhar com candidatos e candidatos com viés das mais variadas formas. E contato com pessoas também. Então, com essas pessoas, tinha gente que não sabia nem o que era, para o que veio, entendeu? Nem o que ele queria da vida dele, entendeu? Não sabia o que era, como ser chamado, entendeu? Eu não sabia, eu fiquei até na dúvida se eu chamava de tu ou você. Só para você ter uma noção. Então, liberação de droga, ideologia de gênero também, que não na verdade, um assunto mais amplo. Eu puxei outra vertente. Você tem também a questão aborto, cara. Quando você fala de aborto, você puxa por a parte bíblica, que Deus fala desde antes da fundação do mundo, entendeu? Todos os teus dias já estavam escritos. Que palavra mais forte é essa para falar de que você não veio por acaso, de que tem uma motivação? E na fecundação, quantos milhões de espermatozoides você deixou para trás para você estar hoje aqui? Você já é um vencedor, certo? Então, nós precisamos sim lutar contra isso. Foi feito um desserviço à cabeça dos jovens, à cabeça dos anos 2000 para cá, sobretudo, entendeu? Até com o advento da tecnologia, que ela trouxe muitos benefícios, mas também trouxe malefícios. A gente trava uma batalha, a batalha começa em casa, todos os dias, entendeu? A gente tenta ajudar a cuidar dos outros, mas a gente tem uma batalha em dia, dentro de casa, com os filhos, com o irmão, com um parente, entendeu? Então, não é fácil, porém não é impossível. Alguém tem que fazer, muitos já fizeram, igual um movimento igual ao nosso, tem vários, entendeu? Pessoas com as mesmas intenções, tem inúmeras, entendeu? Mas eu acredito que é Deus levantando pessoas nessa geração para buscar fazer a diferença, certo? E é que nós fomos impelidos em Santarém, no Tapajós, no Pará, na Amazônia, no Brasil, fazer a diferença, certo? E sempre pedimos direcionamento. Deus conduz os nossos passos. Se isso aqui for a tua vontade, dê certo. Se não for, então tira. Mas faz a tua vontade, certo? Mais alguém quer fazer a colocação? Eu acho que tem o Juan. Eu acho que todo mundo aqui quer talvez fazer uma coisa. Não, entrou numa parte que a gente gosta muito, né, Kelly? Que é a parte um pouco ali das ideologias. Essa questão que o Calilo falou, da destruição da nossa cultura, chama-se marxismo cultural, que já vem há décadas, né, de forma silenciosa,
de forma gradual e lenta. Mas eu acho que isso vai ficar para uma live que a gente vai fazer, né? Não vou entrar em detalhes agora, né? Sobre a questão do Estado. O Estado é laico, mas ele não é um Estado anticristão. E isso foi pregado, isso também foi colocado, colado na imagem das pessoas para não se meter, dos cristãos, para não se meterem na política, porque o Estado é laico, não sei o quê. Mas o cristão, né, como dizer, esse rótulo já foi quebrado, a gente quer extirpar, a gente quer tirar isso de vez, para o cristão ele não ter vergonha de se posicionar, porque eu ainda conheço cristãos que têm medo de perseguições, têm medo de perder amigo nas redes sociais, ou do outro irmão de dentro da igreja, não falar mais com ele, né? E assim, dentro da própria igreja, às vezes falta de direcionamento para determinados outros irmãos, né? Que mesmo lendo a Bíblia, vendo a palavra ali, ainda fazem coisas contrárias ao que está escrito, né? E às vezes a gente vai tentar contestar, aquele irmão fica meio assim, fica meio de banda com a gente, mas falta esse conhecimento a mais, a Bíblia primeiro, mas outros conhecimentos abaixo, né? Por isso que a gente faz a questão do Clube do Livro, porque tem a Bíblia, mas tem esses livros complementares para a gente entender de onde foi que começou. Porque hoje tá essa loucura toda, mas as pessoas não sabem, começou de algum lugar, e começou muito, muito, muito tempo atrás, né? Mas, assim, como disse, a gente vai fazer um podcast específico para explicar para as pessoas de onde foi que surgiu, como foi que surgiu esses movimentos, para estar acontecendo isso hoje. A gente precisa entender que começou de algum lugar, né? Então, era isso que eu queria fazer aqui, esse pequeno paralelo. Apêndice. Mais alguém? Olá, só citando um pouco de algum exemplo que o Calírio já falou, né? Hoje em dia também está tão difícil, né, dos pais criar seus filhos, né, com tantas perseguições para as crianças, né, com tantas informações na cabeça dela, com tantos direitos, às vezes, de outras pessoas ir lá apontar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, né? E cada dia está ficando mais difícil e mais, com mais, pode falar, com mais opressão para os pais, né, para determinar uma vida do jeito que ele deseja, uma vida melhor para o seu filho, né? Queira sim, queira não, a parte governamental, ela introduz muitas coisas que afetam a criação do pai para o filho. E a gente vê diariamente, né, colocações de pais que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Às vezes, o filho não gostou, denuncia o pai, mesmo sendo de menor, às vezes, por uma criação. Não estou falando de palmada, de bater, algo do tipo, mas às vezes até uma opressão. Você não pode fazer isso, aí ele vai lá, eu posso, e hoje em dia a gente vê os reflexos nas escolas, né? Os alunos não respeitando o professor, né? E até nisso também a gente também tem que abrir a mente das pessoas. Muitos professores, né, de outros partidos políticos introduzindo nas escolas, tentando introduzir uma mentalidade diferente, né, para as crianças, né, outras criações, outras ideologias, isso aqui também vai na escola, às vezes nem os pais não sabem, né, e quando vai saber já está tendo uma reflexão, que já está acontecendo em casa, né. Isso é um dos pontos também que a gente vai abordar muito bem, tanto na parte de mãe, que tem a Kelly aqui também, a Kelly Valente, e também a gente vai trazer pessoas também, tentar trazer pessoas com qualificação para isso também, né? Kelly, você tem uma colocação? Tá com o microfone aí? Eu só quero pegar o gancho do Lauan só para comentar, né, que essa parte que ele falou sobre pais, sobre os filhos, escola, né, a gente tem visto aí transições de gêneros, questões também de professores dentro da escola ensinando viés, né, que nós, pais, não gostamos, né? Eu passei por uma situação essa semana que eu não gostei. Mas, enfim, eu fui lá na escola, fui conversar com a professora, né, e pedi para ela fazer o papel de professora, porque a educação quem dá sou eu em casa, né? Então, é importante, né, a gente você, pai e mãe, em cima ali do seu filho, vendo o que ele está aprendendo na escola, se é do seu valor, do seu princípio, né? No meu caso, naquele momento, era do meu valor do princípio. E isso tudo faz parte desse governo, né? Desse governo
desse desgoverno, né, que não faz parte, não é assim que a gente enxerga. Afunila no acaba afunilando nossos valores, princípios cristãos, né? E é isso que eu queria complementar o que o Lauan está falando. A gente também vai trazer convidados para falar sobre esse assunto. Eu fiz uma live referente, né, à educação cristã e maternidade. A gente vai afundar isso aí, convidar muitas pessoas para pautar isso aí. O Lauan colocou uma coisa que eu acho assim, que é muito interessante ser abordada, que é justamente assim, essa liberdade da internet, do acesso, né? E assim, há o que você consegue observar, eu trabalho em escola, eu também sou professora, e o que você consegue observar é que há uma perda gradativa desses valores de base familiar muito grande, infelizmente, né? É uma coisa que a gente vê bastante acontecer, que isso está ficando muito solto, sabe? Não é a mesma. Hoje você não vê essa mesma educação que foi dada para mim enquanto criança pelos meus pais. Aquele do respeito, quando ele coloca, você precisa respeitar. É uma das coisas que que eu tinha muito quando criança. Meu pai dizia, você precisa respeitar os mais velhos. Você não responde os mais velhos. Independente que ele seja seu parente ou não parente, que ele seja seu pai ou sua mãe, você não levanta a voz, você respeita. E esse valor de respeito, infelizmente, é uma coisa que você tem visto, né, enfraquecer. É algo que você tem percebido isso, tem enfraquecido isso, né? De maneira gradativa, algo que a gente tem observado. E a questão da internet, vocês acreditam que isso influencia de alguma maneira? Tem como isso ser verificado? Porque, assim, também tem uma correlação ali. O cristão com a internet hoje, isso ajuda, isso não ajuda? Como é que vocês se posicionam relacionado a isso? Olha, eu posso falar um pouco. Eu acredito assim, que isso não vem de agora da internet. Isso vem de muito tempo atrás. Há muitos anos, eles estão planejando destruir o cristianismo. Para quê? Aí a gente já vai entrar no globalismo, que é algo específico que nós vamos falar em outros podcasts, mas isso é um plano global há muito tempo. E para eles terem o domínio da sociedade, o domínio das pessoas, eles precisam desconstruir isso. Foi isso que trouxe o marxismo, o socialismo. Eles têm que acabar com a religião, com a família e com a propriedade privada, que é os 3 pilares. Mas isso vem de muito tempo. E isso eles vêm desconstruindo há muito tempo, através da Revolução Cultural. A Revolução Cultural ela vai mexer na cultura, na sociedade, no ensino. Então, isso eles vêm trazendo e vêm implantando não só no Brasil, mas no mundo. E com o advento da internet, isso fez com que se espalhasse muito mais rápido. Mas a gente já via através da TV, através das novelas. A gente já via as famílias, nas novelas, por exemplo, nos filmes, uma traindo a outra, filhos já gritando com seus pais. E aquilo influencia, a mídia influencia as pessoas de alguma maneira. E com a internet tudo ficou muito mais fácil. Mais acessível, mais né? acessível. Todo mundo tem as informações nas mãos. Em segundos a pessoa consegue essas informações. Então, a gente precisa trabalhar essa base nas pessoas, porque elas não podem procurar informação em qualquer lugar. Elas não podem aceitar qualquer tipo de conteúdo. Que tipo de conteúdo a pessoa está pesquisando na internet? Os pais, hoje em dia, com tantos trabalhos, está todo mundo muito atarefado, não tem tempo de olhar para os seus filhos, não tem tempo de ver o que eles estão assistindo. Muitas vezes tem desenhos de crianças, de crianças pequenas de 1 ano, 2, que passa coisas que você não... Quando você vai ver, você não acredita que estou colocando isso para o meu filho, para minha filha. Então, a gente precisa estar de olho nisso, precisa trabalhar essas bases, os pais precisam estar mais atentos, porque realmente quem vai educar é os pais. A escola vai ensinar os conteúdos e os pais têm que educar. Então, existe uma falha aí.
O ser humano sempre quer colocar a culpa no outro, né? Ah, é a culpa da escola, a culpa é do governo, a culpa é de não sei quem. Não, a culpa é da pessoa mesma. A pessoa tem que se autorresponsabilizar. Porque as coisas estão acontecendo porque a pessoa não fez nada. As coisas estão evoluindo porque a pessoa não tomou posição de ensinar, de educar. Muito bem. Esse é só, né, um pouquinho do que vocês vão ver no podcast, viu, gente? Achei interessante a gente entrar um pouco nisso, que é justamente do ponto de vista que vocês defendem, né, enquanto grupo do Veritas, para também as pessoas que estão nos assistindo, que vão ver o vídeo depois, ter uma ideia do que vão acompanhar com vocês durante o período que vocês estiverem, né, no ar, fazendo aí o podcast de vocês. E para a gente dar uma amarrada, né, no conteúdo, como é que o cristianismo pode contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna? Como vocês acham, de que maneira você acredita que o cristianismo pode contribuir para isso? Bom, o cristianismo, ele é pautado em princípios e valores que Deus deixou para a gente. A Bíblia, ela não é simplesmente um livro de cabeceira ou para deixar aberto lá no Salmo 91, achando que está protegido. A Bíblia é as leis de Deus, é como Deus quer que a gente haja aqui na Terra. Então, a gente precisa se aprofundar nela, a gente precisa ler. Porque se Deus deixou escrito, não foi à toa. Ele quer que a gente leia, Ele quer que a gente aprenda, Ele quer que a gente se aprofunde nisso. Para quê? Ah, porque ele é mau, ele é ruim, ele quer te prender? Não, ele quer te proteger. Ali, quanto mais ele fala, quanto mais ele mostra, ali ele quer proteger as pessoas. E através daquilo ali, seguindo a Bíblia, que nós vamos conseguir mudar essa sociedade. É algo muito curioso que os coaches, por exemplo, eles pegam coisas da Bíblia para ensinar para as pessoas. Eles pegam trechos da Bíblia, as histórias da Bíblia, para poder ressignificar a mente das pessoas, mudar os seus comportamentos, trazer cura para traumas, curas para muitas coisas que as pessoas viveram. Mas isso está tudo escrito, está tudo ali na Bíblia. Então, a gente precisa buscar entender que ela não é por acaso, não é à toa. Deus já deixou ali para que a gente possa seguir. E quanto mais a gente lê a palavra, quanto mais a gente se aprofunda nisso, mais nós vamos viver aquilo que é certo. Existe um senso dentro de nós, que é um senso de o que é certo, o que é errado. Quem colocou isso em nós? Isso não vem do nada, isso não é à toa. Se existe, se a gente sabe que algo está certo ou está errado, isso é porque veio da Bíblia, isso é porque Deus trouxe isso para nós. E existe também um vazio dentro do ser humano, que a pessoa procura sempre estar preenchendo, sempre estar buscando esse vazio. Preencher esse vazio. E é o próprio Deus que deixou isso na gente, esse vazio dentro de nós, para que a gente buscasse a Ele, para que a gente encontrasse a Ele. Então, Deus, ele faz tudo isso, ele deixa caminhos para que a gente encontre o caminho certo. E quando nós encontramos ele, nós encontramos o nosso propósito de vida. A gente encontra a nossa identidade. Aí que a gente vai começar a transformar a sociedade. Porque daí nós vamos saber quem somos nós, quem é Deus para nós, o que ele quer de nós e como nós devemos trabalhar a nossa vida em sociedade através daquilo que ele deixou escrito. Meninos, mais alguém? Só complementando o que a minha amiga falou aí, só um complemento pequeno. A palavra de Deus fala que nós somos a luz do mundo. Então, se cada um fizer a sua parte, né, eu acredito que como sociedade vamos estar ali melhorando, se posicionando, levando a verdade, mostrando, né, acendendo a luz do próximo. Porque às vezes só falta... Um dia desse eu estava até conversando com o Lauan, às vezes só falta até um convite, às vezes. Tem pessoas que falta apenas um convite, às vezes a gente vai lá, convida a pessoa. E olha, aqui estamos, aqui várias pessoas que vão nas nossas reuniões, né? Então, assim, é algo assim que é transformador, né? Transformador. Então,
falar da verdade, ser a verdade, porque arrasta o testemunho também, né? Faz toda a diferença na sociedade. Fiquem à vontade. Se você ler a Bíblia umas mil vezes ela vai te ensinar algo diferente. Né? Como Deus ele é maravilhoso, que ele colocou as leis dele, as palavras dele escritas. Quando a gente lê aquilo, a gente vai conseguindo se transformar um pouquinho mais. Imagina se toda a sociedade pegasse ali a Bíblia ali uma vez no dia, pelo menos 1 hora por dia, para ler. Lá, pelos conceitos bíblicos, ele ia ser o cidadão melhor. Ele ia falar, opa, eu não posso fazer isso porque a Bíblia é contrária. A Bíblia está me mostrando que isso é errado. Deus está me dizendo que esse não é o caminho. Eu vou por esse caminho mais certo aqui. Então, uma sociedade que tem a Bíblia como seu livro principal é uma sociedade assim, mais conservadora, assim, nos seus costumes, e não tem não se corrompe fácil. É uma sociedade que ela não se corrompe facilmente. Né? Então, isso que falta hoje no Brasil, mais Bíblia, gente. Não precisa você estar indo na igreja, pega lá a tua Bíblia e vai ler lá na tua casa. Lê lá um pouco, vai ler a palavra de Deus. Você vai ver como você vai se sentir melhor. Eu mesmo deixei de ler a Bíblia, mas hoje eu leio, eu pego no meu celular, vou lá e leio a Bíblia, eu voltei para a igreja. Eu tive muitos anos afastado, desde os 9 anos eu sou da Igreja Universal, toda a minha família, e aí teve aquela fase que eu me afastei, a fase da adolescência, né? Mas eu voltei para Jesus agora. E hoje todo mundo da minha casa, nós somos cristãos. E como assim, e mesmo tendo assim, tem aquela questão da divergência, tudo, mas no final todo mundo se une ali, né? Imagina se fosse assim na sociedade, todas as famílias desse jeito. Então falta mais Bíblia para a gente ser um cidadão melhor hoje em dia na sociedade brasileira. Falta mais conhecimento da palavra. Exatamente. Certo. Caílo? Para finalizar. A gente está colocando as nossas últimas, colocações. As últimas palavras. Isso. As últimas colocações, na verdade, de cada um, para a gente amarrar o nosso conteúdo. Então, bom, eu gostaria, na verdade, de deixar muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui apresentando o projeto, apresentando o podcast do Veritas, e de forma muito simples até, abordar alguns dos temas que eles serão trabalhados no decorrer desse percurso, nos programas, nos episódios do Veritas Podcast. Veritas Podcast. Mas eu agradeço, e se quiser nos convidar para um outro momento para abordar sobre o tema que você quiser, sinta-se à vontade, saiba que desde já é de tamanha alegria estar aqui e conhecer você. Até então só de ouvir falar e vendo o programa, agora pessoalmente. Mas, gente, para você que nos assiste, qual câmera eu olho? São tantas câmeras. Aquela ali. Então você... Eu acho que tá focado, tá não? Tá focado? Não, tá na frente. Tá na frente. Bom, então você que tem interesse em fazer a diferença, de querer ser a diferença, nós estamos aqui para te abraçar, certo? E pode entrar em contato conosco através das redes sociais, WhatsApp, como preferir, vai ter alguém para responder, alguém para direcionar. E caso você queira, mas eu me identifico eu sou tal profissional, me identifico com tal área. Cara, aqui todas as habilidades, elas são aproveitadas. Todos os profissionais, eles são aproveitados. E até mesmo você que está fora do mercado de trabalho, entendeu? Você tem valor. Porque o Veritas, as pessoas não são números. Entendeu? Cada uma veio nesse mundo para fazer a diferença. E nós queremos, o Veritas é um movimento para criar líderes, para aprimorar habilidades, para ensinar, mas também para aprender. Então, todos são muito bem-vindos, tá bom? Então, muito obrigado e boa noite, Ana, boa noite, Serrada. Calma, estamos finalizando, vamos ver, ainda não ouvi Vou passar para o querido Lauan. o Lauan ainda. Só agradecer realmente essa oportunidade de estar aqui. Deus é bom toda hora. E está realmente dando essa oportunidade para a gente, abrindo estúdio, abrindo pessoas que venham a agregar, e um convite realmente, como o Calírio já falou,
Você, que pai de família, mãe de família, cristão, ou até mesmo não cristão, mas se você realmente tenta ser um conservador, tenta de buscar complementos em sua vida, de algo bom, do que a gente falou aqui, de educação, de realmente contra as ideologias, né, que estão implementando realmente do que está acontecendo no mundo de hoje. Venha agregar com a gente. Eu acho que toda ajuda é bem-vinda, toda a gente tem uma conversa, tem um apoio, e independente de igreja, de religião, a gente está aqui para somar, né? E não seja morno, né? Tenha atitude. Isso é bem forte, mas algo verdadeiro. Você falou uma coisa que, inclusive, citou o Coronel Tomásio, que ele fez um comentário justamente baseado nesse trecho de Apocalipse, né? Que ele falou que é muito legal ver pessoas jovens tomando posicionamento político baseado em valores cristãos. Não sejamos mornos, seja quente ou seja frio, não seja morno, senão te vomitarei. Apocalipse 3,16. Você falou justamente o que ele tinha comentado aqui, né? Eu ainda ia colocar esses comentários e realmente se encaixou. A Renata também comentou, esse movimento era necessário aqui em nossa cidade. A Lohane, boa noite, pessoal. Que tema confrontador, mas com a graça de Deus levantou esse grupo preciso, Veritas, sempre levando a verdade para o povo de Deus. E a Lidiane, criar os filhos tornou-se um grande desafio, muitas leis que se colocam contra os pais, muitas pessoas tentando introduzir doutrinas que vão de encontro a tudo aquilo que ensinamos para nossos filhos. E também a Tainá Santos, né? Família Trindade aqui também acompanhando. Eu acho muito interessante e rico isso de você se posicionar dentro de uma situação tão importante quanto a política. Eu acho que se você não fala o que você pensa, se você não coloca o que você acredita, provavelmente as outras pessoas não vão saber. E você também não vai trazer pessoas para o seu lado, né? Então, eu acredito, o movimento de vocês é algo muito verdadeiro, assim. Né, independente de qualquer outra situação, é verdadeiro. Quando você defende o que você acredita, né, você está colocando a sua opinião como algo que importa. E importa, né, porque é isso que faz realmente a diferença. E eu acredito que o podcast de vocês vai ser bem rico, assim, bem interessante. Né? E também, quando você também já chega vendendo aquilo que você vai falar. Acho que essa é a ideia. Quem vai assistir o Veritas Podcast vai ter muito mais disso que nós tivemos aqui hoje, né? Muito mais aprofundamento, muito mais conhecimento sobre isso. Então, se esse é algo que eu quero descobrir mais, então vamos lá. Nas segundas-feiras, a partir das 20 horas, né? Eu já estou até colocando horário definitivo, não estou nem aí se vocês mudarem. Já foi divulgado. Na segunda, a partir das 20. Mas, olha, se os meninos modificarem, provavelmente vocês vão colocar no Instagram de vocês, né? Para caso alguém queira acompanhar, com certeza vai querer. Já sabe aí, hora, local, tudo direitinho, para vocês ficarem por dentro desse conteúdo. Quero agradecer imensamente, né, a vocês por estarem aqui, por bater esse papo com a gente, por trazerem a verdade de vocês. Eu sempre digo que eu concordo muito com o Juan sobre essa coisa de que há uma necessidade muito grande de se conhecer mais de Deus. Né, de se falar mais de Deus e de se conhecer mais dele. E isso é uma coisa que a gente tem tido cada vez menos, né, acontecendo, cada vez menos as pessoas têm buscado esse lado. E eu vejo o lado espiritual como algo de extrema importância no nosso direcionamento como pessoa, como ser humano. É algo que caminha lado a lado com a gente. Né? Nós somos o que nós cremos, nós somos a fé que nós carregamos. E isso é muito importante. Então, esse trabalho de vocês, com certeza, também é muito importante. Obrigada por isso, por terem tido a ideia, né? E por defender realmente o que vocês acreditam. Mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui. Vai ser, com certeza, um sucesso. Já é um sucesso, né? E que a gente possa se encontrar mais vezes. Não só aqui passando no estúdio, eu na quinta, vocês na segunda, né? Mas também para bater um papo bem leve como esse. Obrigada, gente. A gente que agradece. Boa noite. Agora vai o boa noite. Bom, gente, por hoje é só. A gente estava aqui no papo, vai aí o Francinaldo tá dizendo para mim, olha o horário.
Já são 9h48, né? O tempo passa bem rápido quando a gente está falando de coisas interessantes e tal. Então, obrigada pela companhia mais uma quinta-feira. Quinta-feira que vem tem mais, a partir das 20. A gente aqui no Pod já sabe que na segunda também a gente já tem aqui o Veritas Podcast, né? Que traz esse tema super bacana, interessante, que são cristãos e política. Então, já são duas coisas aí que atrai bastante todo mundo, né? E na quinta-feira, sempre um tema legal, relevante, que vai fazer a diferença para você aqui no nosso Pod Tapajoara. Muito obrigada, boa noite e até quinta. É isso aí, senhores. Você pode falar. Tô até suando aqui.